Oi, gente! Esse aqui é mais um episódio do nosso podcast Escritores do Vale e novamente eu tô aqui com o João Silva e Maria Clara Werneck. E aí, É, pessoal, tudo bom? E aí, gente? a câmera deu um spoiler ali do nosso convidado. Mas, Aproveitando o spoiler da câmera, esse aqui é Evandro Vaz, mais um escritor sensacional de Vassouras. Evandro, se apresenta pra gente, fala um pouquinho sobre você. Então, meu pai, nascido em Paulo de Fronten, minha mãe, vassourense, mas eu nasci em Pindamonhangaba, São Paulo. olha só. Meu pai se formou em engenharia e ele foi para fora do Rio de Janeiro, né? Mas depois, com 6 anos de idade, a família voltou para Vassouras, ou seja, eu me sinto um vassourense, assim como o Paulo Ávila, né, também disse que se sente um vassourense, né? É, e eu sou, vamos dizer, eu sou um cidadão vassourense, me sinto assim, né? Adoro estar nessa cidade, né? Mas na verdade eu sou formado, né, em tecnologia e processamento de dados e eu sou pós-graduado em controladoria, ou seja, a mesma situação aí do Márcio, né? Eu não sou formado em letras, né? Mas eu tenho o amor, né, pelas palavras desde novo, né? Desde novo que eu escrevo, né? Trabalhei 13 anos em Barra do Piraí, né, na área administrativa. Nunca trabalhei na área de tecnologia e processamento de dados, né, na área de informática. Trabalhei 13 anos na antiga Thyssen, que depois passou a se chamar BR Metals, e vim para a fundação em 2012. Eu trabalho na universidade, né? Já há 12 anos. Né? Com muito prazer também trabalho na área administrativa da Fundação Educacional Severino Sombra, né? E me enveredei pelas letras quando eu era novo, mas acabei perdendo muitos arquivos, né? Na época eu escrevia em papel e não tenho muitas coisas escritas, né, em antigo, né, vamos dizer assim. Mas eu escrevia em blogs às vezes, eu montei alguns blogs que também foram perdidos no tempo e no espaço, né? Parei de escrever durante muito tempo, né? E em 2015 eu voltei a escrever, né? Porque uma amiga minha que ela foi noiva do meu falecido irmão, né? Hoje ela tem a outra vida, né? Inclusive, né, amo muito a vida dela. Voltei a escrever por causa dela, Daniela Roxo, né? Ela é moradora do Rio de Janeiro e amo muito a família dela, né? Ela, o esposo dela, né? São pessoas que ela é escritora maravilhosa, escreve muito bem, né? Mas é pouco conhecida, né? Mas se vocês tiverem a oportunidade de ler os escritos de Daniela Roxo, vocês com certeza vão gostar muito. E agora que você falou um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre as suas obras, Tá? Vou falar, sobre a forma como você escreve, sobre você na escrita mesmo, né? assim, Como que você começou a escrever? então, eu comecei a escrever realmente coisas minhas, né? Como eu disse, né? Quando eu era novo, meus sentimentos, situações que aconteciam na minha vida e eu sempre colocava isso no papel, né? Tô um pouquinho nervoso porque eu nunca falei assim para a câmera, né? É a Não, primeira relaxa. Fica oportunidade, tranquilo. né? E eu sempre coloquei no papel os meus sentimentos. Mas, como a minha mãe acabou se adoentando, né? Minha mãe sofria de esquizofrenia, né? E durante muito tempo eu cuidei da minha mãe, né? E aí naquela situação toda eu meio que parei de escrever, sabe? E aí eu fiquei anos e anos
né, sem novamente escrever. Eu sentia muita falta. E aí essa amiga minha, Daniela Roxo, falou: Evandro, por que você não volta a escrever? Você escrevia tanto, gostava, né? E aí, assim, brotou novamente aquele prazer, né? Eu lembro que houve um desastre, não sei se vocês lembram disso, em 2015, desastre da barragem de Mariana, né? Aí eu escrevi um poema, né? Relacionado àquele Vida e Morte Mariana. E deu, realmente, o pessoal gostou, na época, curtiu muito, e aquilo me encorajou. Poxa, eu vou começar a escrever novamente, né? Eu gosto muito de poesias, gosto de poemas, né? Gosto de escrever contos também. Eu comecei escrevendo e alguns escritos meus vieram para essa antologia, que é a Antologia das Flores. Quem toma conta é um psicanalista de Boa. é um psicanalista de Belo Horizonte, né? E o nome dele é Eduardo Lucas Andrade, né? Eu escrevi 3 antologias, né, que ele colocou, que ele chama alguns escritores do Brasil mesmo para poder escrever, né? Poder colocar suas obras, e eu aceitei. Ah, vou colocar os meus textos, né? E acabei participando 3 anos seguidos, né? Aí eu comecei realmente eu continuo escrevendo, né? Poemas, contos, poesias, mas os meus projetos começaram a tomar um outro rumo, entendeu? Não tão para poesia e para o poema, o conto, né? Mas para romance mesmo, entendeu? Então esses 3, por antologia, como eu mostrei, a Antologia das Flores, a Antologia Quarentena Poética, essa aqui foi durante a pandemia, né? Que foi lançado essa antologia. Eu só tenho agora uma cópia de cada que eu guardei com carinho, né? Carinhosamente. Essa aqui é Flores de Girassóis, né? Isso. Você falou que tem mais edições. Cada edição é o nome de uma flor, é isso? Isso, ele, na verdade, tiveram edições anteriores que vamos dizer, eu não participei, mas realmente eram flores, né, outras flores. Eu acho que tiveram 2 antologias anteriores a essa que eu não participei. Eu não sabia na época que tinha, né? E aí quem me chamou foi até a Daniela Roxo que me chamou para participar, né? E aí eu falei assim, vou participar, né? Eu continuei participando na época e ela acabou saindo, porque ela tem livros dela mesmo, né? Livros de poesia e poema, livros solo, né? E desculpe te interromper, você ia Não, falar claro, agora, claro. né? Mas você falou sobre o seu livro Vida e Morte Mariana. Não, não é livro não. Esse na verdade é um poema. Ah, o seu poema Vida e Morte Mariana é uma referência à Morte e Vida Severina? Morte de Eu Vida pensei a Severina, mesma isso. coisa. Eu falo, no final, eu falo que é o sertão molhado, vida e morte mariana. Mas Uhum. é sobre morte e vida severina, né? Quis fazer ali uma brincadeira com as palavras, né? E assim, eu tava falando até com o Márcio, né, um tempo atrás aí, que vamos dizer, a maioria dos escritores, eles têm o hábito da leitura, né? Eu leio, mas eu não leio com tanta frequência, entendeu? Gosto da leitura, mas eu não leio com tanta frequência como eu deveria, vamos dizer assim, né? Eu gosto mais de escrever do que ler, né? Mas gosto de ler. Mas eu tô lá com a minha pilha de livros lá para poder ler. Eu leio de vez em quando alguma coisa, né? Mas eu não tenho o hábito, né, de estar sempre lendo, entendeu? Então eu não tenho assim, eu sou realmente uma pessoa que eu gosto muito de escrever. Gosto de escrever minhas poesias, né, meus poemas, mas o hábito da leitura, que é o que a maioria das pessoas possuem, né, vamos dizer, dos escritores, eu não tenho, entendeu?
Às vezes também o dia a dia acaba tomando um pouco do nosso tempo, né? Bastante. Então, acaba que às vezes a gente não consegue. Eu falo isso até por mim mesmo. Às vezes eu não consigo consumir filmes suficientes, séries suficientes, pelo tempo assim do dia a dia, né? E acaba que filme e série é uma coisa mais papum também, né? Você Né? consegue mais fácil. Agora, a leitura tá se perdendo cada vez mais, né? Porque a gente às vezes, mesmo que seja um livrinho pequenininho, eu acho que é um pouco da nossa ansiedade também, né? Porque a gente tá acostumado muito com tudo, tudo dado, tudo de mão beijada, como dizem. E acaba que nesse dia a dia a gente vai esquecendo o livro ali na cabeceira da cama, a gente vai esquecendo ali na prateleira e acaba sem ler, né? A É, correria do dia a dia acaba afetando muito esse lado nosso cultural, né? De Saúde. saúde aí pra produção, mas assim, a que verdade, né, que ela é muito importante, falando a leitura, até para enriquecimento do vocabulário, entendeu? Mas realmente, assim, o hábito mesmo de leitura, eu não posso dizer que eu sou um leitor assíduo, porque eu não sou. Ainda mais depois, uma vez, eu tô com uma filha que vai completar é, 4 anos de idade em junho, entendeu? Então vocês imaginam, chego em casa, Foca nela, eu né? foco nela, né? E quando a gente pensa em fazer alguma coisa, mas já está morto, né? Do trabalho, do dia a dia, né? Mas, assim, eu leio, né? Mas não como eu gostaria de ler, entendeu? E sobre os seus romances, conte um pouquinho mais sobre eles. Você traz a ambientação aqui para o Brasil mesmo? Ou é uma outra ambientação? Então, eu vou falar primeiramente desse livro aqui. Foi o meu primeiro romance que eu lancei. Desculpe que eu tô com uma Saúde. nada. alergia. O que acontece? Esse livro aqui eu comecei a escrevê-lo em 2003. Ou seja, ele é um livro de uma vida, né? Eu comecei a escrever esse livro e era vamos dizer, a história era muito parecida do que eu continuei ela. Mas o que que acontece? Eu, em 2007, eu me converti, né, ao protestantismo. E aí, o que que eu fiz? O que eu tinha escrito até aquele momento, que não era muita coisa, que eu escrevi, comecei em 2003, parei alguns anos, e em 2007 eu comecei a, a escrever esse livro. Não, a reescrever o livro, mas com uma outra roupagem. Ele é um romance cristão, né? Ele tem uma roupagem de fundo, né, de uma história protestante, mas ele é realmente uma história de vida, uma história de superação que ela não fica, vamos dizer, ligada somente à religião. A pessoa, várias pessoas que já leram, né, esse romance, disseram que como isso aqui que daria um filme, né? Várias pessoas já me falaram isso. Poxa, Evandro, esse livro daria um filme, esse livro daria um filme, mas eu nunca tive esse, tipo assim, esse sonho. Até eu escrevo realmente, eu não escrevo com o intuito. Se acontecer, né, de ganhar um dinheiro, óbvio, né? Mas eu escrevo porque eu gosto, né? Então o meu intuito não é, vamos dizer, de chegar mas se acontecer, né? Eu ganhar dinheiro, óbvio que eu vou ficar muito feliz com isso. Mas a história, ela tem realmente uma história de vida bonita, né? De uma pessoa que passa situações muito difíceis, tem uma família, entendeu? Ele envolvido com drogas, entendeu? E aí ele consegue dar uma volta por cima na vida dele, né? Realmente um livro da minha vida. Eu escrevi o primeiro, desculpe, eu escrevi aqui a primeira edição dele. Quando eu mandei essa capa para a editora, eles não aceitaram. Falei, ah, não, tem que ser uma capa feita por nós. E aí eu pedi, falei assim, pelo menos que vocês façam uma capa parecida com o que eu idealizei, né? E acabou que o livro saiu, vamos dizer, com alguns errinhos que eu não gostaria,
tá entendendo? E aí acabei que eu fiz uma segunda edição no outro ano, que isso aqui eu lancei em 2020, e esse outro livro eu acabei lançando ele em 2021, mas é o mesmo livro. É a Arma, só que essa aqui era a capa inicial, a capa que vamos dizer é a capa do primeira edição, que não é minha, né? Mas eu acabei gostando, assumindo, porque eu queria que o livro ficasse pronto, né? E acabei fazendo depois uma segunda edição da minha forma em outra editora, Com a que é sua capa. hã? Com a sua capa. Com a minha capa. Boa. Com a minha capa e a minha contracapa, né? Legal. Eu queria que fosse dessa maneira. E eu encontrei essa editora aqui, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, editora Letras e Versos do Rio de Janeiro. É muito bacana porque você faz o livro da sua maneira. Eu gosto muito de fazer minha capa. Eu sou formado também em web designer. Então, Legal. assim, mas muitos anos atrás, né? Hoje eu já não mexo mais com isso. Mas se mexer com foto, né? Gosto de fazer as minhas capas, né? E aí ficou da maneira que eu queria. Assim, graças a Deus, saiu da maneira que eu queria. Algumas palavras que saíram errado no primeiro livro, né, eu consegui ajustar para o segundo, né? Tanto que o ISBN são diferentes, entendeu? Porque também são editoras diferentes, e acaba que você tem que colocar ISBN diferentes, né? Então saiu da maneira que eu queria, né? Aproveitando que você falou bastante sobre a capa do seu livro, a gente tem aquele ditado, né? Não julgue o livro pela capa, mas acaba que a capa é uma coisa importante também, né? Importantíssimo. Também é uma arte, a identidade visual do seu livro, da sua obra. Então, me fala um pouco sobre como que você pensa nessa identidade visual da sua obra, né? Porque escrever não é só as palavras, a gente expressa muita coisa. Mesmo que um livro sem ilustrações, né? A gente pensa na ambientação, a gente pensa em tudo isso que acaba que é um filme que se passa na imaginação da pessoa. Então me fala um pouco sobre como que você pensa nessa identidade visual dos seus livros. Então, eu penso, primeiramente, né, é incrível, né? Tirando esse livro que já tinha muita coisa escrita, né? Depois eu acabei terminando esse livro na pandemia, né? Esse é a arma. Na verdade, não é a arma, a arma é uma pergunta, né? A arma, né? E eu costumo, quando eu não comecei a reescrever o livro, eu pensei assim, poxa, isso é uma coisa minha. Eu gosto sempre de fazer a capa primeiro. Ah, é? É uma coisa que eu tenho comigo. Eu gosto de fazer a capa primeiro. Eu tenho o livro idealizado na minha mente, mas poxa, o prazer que eu tenho primeiro de fazer a capa. Vou lá, fiz a capa da maneira que eu queria. E aí eu comecei a reescrever o livro novamente, né? Olhando para a capa, degustando do que eu desenhei com prazer. Eu gosto de fazer minha capa, né? Tanto que eu estou com projetos, eu faço o próprio desenho, eu gosto disso, né? Então é um prazer, eu gosto ali, faço da maneira que aqui dentro, o livro, a capa já diz muito do livro, você entendeu? E aí eu vou olhando para aquela capa que eu fiz com tanto prazer, né? Assim, com tanto gosto, com tanto zelo, e aí você acaba aí fluindo mais a escrita. Ela te ajuda, ela te auxilia a você, né, usar a sua criatividade, o seu sentimento, né? E assim que eu começo a realmente escrever os meus livros. Primeiro eu faço a capa, anticapa, e aí eu parto para a escrita. E os títulos, como que eles vêm? Então, esse Na aqui consequência da capa também? é consequência da capa, né? Eu não posso dizer o porquê da arma, Senão- porque senão eu dou um spoiler muito grande do livro, tá entendendo? Mas tem tudo a ver. Pessoa que lê o livro, ela só vai, talvez, entender no final, mas, assim, é um final surpreendente do livro, né? E eu indico, é porque eu não tenho mais para vender, né? E vou te falar, eu costumo
doar muito livro, porque a gente sabe como que é difícil a venda de livros, né? E eu não faço muita propaganda de, tipo, botar no Amazon. Eu faço mais no Facebook, Instagram, né? A pessoa compra comigo, mas às vezes eu tenho uma pessoa que eu olho e falo assim, poxa, eu acho que ela precisa ler esse livro. Aí eu vou e dou o livro de presente, entendeu? Então eu posso dizer para você que foi meio a meio, né? Eu dei muito livro e vendi bastante. Esse livro eu vendi bastante, né? Mas foi por causa disso. Às vezes eu olho, vejo a pessoa e falo assim, poxa, eu acho que vai ser uma história que vai ajudar ela de alguma forma, que realmente tem uma história de superação, é muito bacana, entendeu? Eu falei assim, eu acabo às vezes doando, entendeu? E eu percebi aqui, apesar de você ter falado que você não lê muito, eu percebi que tem alguns livros com páginas marcadas. Você tem costume de reler os seus próprios livros? E se sim, como é que é essa leitura? Ah, adoro. Eu, por diversas vezes, eu leio meus livros. Leio porque até antologias ainda está até marcada ali. É porque eu às vezes leio o texto dos outros também, né? Eu Ah, gosto. sim. O meu hábito de ler é mais poesias e poemas de outras pessoas, né? Não tenho muito esse hábito, mas gosto também de reler meus livros, né? Para ver o que que eu poderia melhorar, né? Com o meu processo de criação pode melhorar de alguma forma. E aí acaba que eu releio sim, entendeu? E E como é que é até essa leitura? Desculpa, Maria. E como é que é essa leitura? Você descobre, se às vezes você vê coisas que você não tinha percebido que fez, ou intenções diferentes. Eu percebo que eu poderia ter, às vezes, levado a história para outro lado, né? Poderia ter feito diferente algumas coisas, até escrito diferente, com outras palavras, determinadas situações, né? E isso acontece a todo momento, né? Se você escreve uma poesia lá atrás, há anos, vamos dizer, você escreveu há 5 anos atrás uma poesia, e às vezes você pega para ler aquela poesia, você fala, meu Deus, barbaridade. Como é que eu escrevi isso daqui? Desculpe, ficou horrível. Aí eu já reescrevi textos meus, né? Olha. Assim, poesias, contos, já vou fazer uma releitura. Já fiz várias vezes isso, né? Releituras. É, eu participo de 2 páginas literárias. Eu e o Márcio Medeiros também, né? Até eu que chamei o Márcio Medeiros do meu Você que lado, puxou porque, ele. poxa, olha, se vocês tiverem oportunidade de ler, desculpe, os escritos do Márcio, Márcio escreve muito bem. Eu falo para ele, você é minha inspiração. Gosto muito dos escritos. E o Paulo Ávila, nem precisa dizer, né? Também maravilhoso, né? Mas o Márcio, eu digo para ele que ele é o meu escritor preferido. É porque eu gosto de dar realmente a atenção. Tipo, eu tenho um livro de alguns escritores, entendeu? Que eu gosto, que a gente teve na feira literária, né? Eu gosto de comprar de escritores do Vale, né? De escritores que fazem parte, ou de Valença, Barto Piraí, porque eu acho que a gente precisa, Mendes, a gente precisa dar realmente o valor, né? Ao que a gente tem na cidade, ao que a gente tem na região. A gente costuma ler muitos autores diferentes, né? Conhecidos, mas eu gosto mais de pegar uma leitura menos conhecida, vamos dizer assim. Uma pessoa que não tem tanta expressão. E dali você tira pérolas, você encontra poesias maravilhosas. Eu gosto muito disso. E aproveitando que você falou um pouco disso, né? O que te inspira? Então, é, tem muita coisa minha que eu escrevo relacionado ao amor, né? Porque eu sempre fui cristão, né? Eu passei a ser protestante em 2007, mas eu me considero cristão desde novo, né? E eu sempre carreguei comigo na minha vida, né, o que está escrito em 1 Coríntios 13,
que o amor é o dom supremo, né? Então a gente deve amar as pessoas. E eu gosto muito de escrever sobre amor, sobre a importância da gente gostar das pessoas. É um amor sacrificial, realmente. Amar até o inimigo, entendeu? Porque é muito fácil eu amar minha família, muito fácil eu amar as pessoas que estão do nosso lado. Mas é mais difícil a gente amar aquelas pessoas que sabem que de alguma forma elas ou não gostam de você, ou te veem diferente. Mas eu gosto muito de escrever sobre isso, entendeu? Sobre o amor mesmo. Mas um amor de uma forma, uma visão de amar o próximo como a ti mesmo. Como Cristo nos deixou esse ensinamento, né? Fala onde a gente pode encontrar os seus livros, ou para comprar, enfim. Você falou que esse A Arma não tem mais para venda, né? Mas você pretende fazer outras edições? Pretendo fazer, né, outras tiragens, porque realmente o A Arma, eu fiz 2 edições, né, eu fiz, na verdade, 3 tiragens e eu vendi bem. Assim, foi uma boa vendagem. Mas realmente me faltou agora o essencial, que é o dinheiro, para poder fazer uma nova tiragem desse livro. Mas eu pretendo, nos próximos meses, pelo menos nos próximos 2 meses, fazer mais do A Arma e mais desse outro livro aqui, que é O Índio Lança Forte. Mas eu pretendo. Aí, o meu Instagram, ele é Evandro Vaz Santos, né, que é o meu nome, Evandro Vaz Santos, Vaz com Z? Vaz com Z, tá? Evandro Vaz Santos, né? E também tem o Facebook. Eu sempre, quando eu tenho novas tiragens, eu coloco lá. Eu ainda tenho algumas tiragens do Índio Lança Forte, mas muito pouco. Deve chegar aí umas 15, 20 unidades ainda, né? Mas ainda tenho. Mas, como eu disse, pretendo fazer tanto do Índio Lança Forte, como fazer como da Arma também. Quem quiser me procurar, né? Quiser já deixar avisado, ó, Evandro, quando você fizer a próxima tiragem, guarda para mim e com certeza eu guardo com todo prazer. E, gente, pega aí o livro. Já segue lá, Evandro Vaz Santos. Esse é o cara. A gente ganhou de presente uma edição do Índio Lança Forte. A gente vai ter que ter uma discussão séria Vamos aqui pra ver qual dos sortear, três. pra ser justo, tá? Mas Pra se ver quiser, qual eu dos posso três vai ler começar. primeiro. A gente pode tirar 0 em 1. O que vocês acham? Vamos. Vamos? Vamos, vai. Zerinho. Gabi Ganhei. ganhou. Eu que leio primeiro, É, Tem o gente. tem- privilégio. tem o Leitura privilégio, coletiva. né? E assim, eu gosto muito de escrever, como eu disse, né? Aqui, romance, um romance cristão. Primeiro, parabéns por ler primeiro o livro. Depois você me dá aí Sem o spoiler, seu pelo amor de veredito. Deus. Me dê o seu veredito, né? Se você gostou ou não. Né? Aí, como eu disse, né? Esse aqui é um romance cristão. Esse livro aqui, posso falar sobre ele agora? Pode, claro. Então, esse livro aqui foi também do edital de retomada que é da obra poética do Paulo Ávila. Né? Eu também participei, fui contemplado, né? E a história desse livro é o seguinte: em 2020, antes de contar a história, deixa eu falar outra coisa aqui, que aí ajuda, né, eu poder explicar o livro também. A gente faz parte, eu e o Márcio Medeiros, de 2 páginas que a gente, inclusive, vamos dizer, eu sou um dos moderadores das 2 páginas, faço as artes, faço assim o cuidado tanto no Facebook como também no Instagram. A primeira página se chama Literalmente, tudo junto, né? E não é literalmente não, é literalmentes, De mente, né? né? E Legal. Muito maneiro. Literalmente, literal. qual o nosso intuito lá? Na verdade, em 2017 esse grupo foi criado no Facebook, né? Um grupo literário. E quem tomava conta desse grupo era a Daniela Roxo, que é essa escritora do Rio, e também Daniela, mas
ela tem o codinome de Rayali, né? Mas também se chama Daniela. Tanto que o intuito do grupo era uma página literária das duas Danis, né? Mas só que, vamos dizer, acabou que em algum momento eu participo do grupo desde o início, mas eu era apenas como escritor, né? E o intuito do grupo é o quê? Qualquer pessoa pode escrever. A pessoa não precisa ter, eu sou a pessoa que eu tenho o dom da escrita. Você pode escrever. Se você tem um sentimento para aflorar, para colocar para fora, se você tem algo a ser dito, você pode escrever. Você não precisa ser uma pessoa de renome, né, eu só posso escrever se eu realmente for intitulado um escritor. E o nosso intuito é o quê? Antigamente nós fazíamos semanalmente, nós jogávamos um tema e você podia escrever o que você quisesse. Uma frase, podia escrever uma poesia, um poema, um conto, não importa. Quiser botar uma palavra, não importa. A gente vai dar atenção àquela pessoa que está colocando, a gente faz uma arte, coloca lá o rosto da pessoa, o Instagram, entendeu? Esse é o intuito de fomentar a escrita na vida das pessoas. Se vocês quiserem entrar lá, olhar o tema, vocês podem escrever. Como é o nome da página, Satélite? É literalmente. Literalmente. Você Tá? que é escritor aí, é escritor anônimo, que ainda não tem um livro publicado, tá começando agora ou já começou também, segue lá e procura Escreve. saber. Com certeza, eu acho que o pessoal tem que entender que tem coisas que você não precisa saber fazer, né? É só começar. É isso aí. Esse é o nosso intuito. Só ter vontade, É só só ter o querer. querer. É só É. querer. Nossa vontade é essa, que as pessoas escrevam. E quanto mais pessoas escreverem, são mais pessoas que vão colocar seus sentimentos para fora, porque a escrita liberta. Que a escrita te ajuda. A escrita é uma terapia, entendeu? Então o intuito nosso da nossa página é verdadeiramente essa. E eu faço parte desde 2017 dessa página, né? E agora mais como moderador, também escrevendo, mas como moderador. E também tem uma outra página que eu estou há um ano moderando ela, ajudando, que é uma página que já existe há 10 anos no Facebook. Ela é uma página que tem até bastante seguidores, que é a Confraria dos Trouxas. Muito bacana, nome diferente, né? E qual o intuito desse grupo? Também tem no Instagram e tem também no Facebook. O intuito na primeira semana, são os escritores da grade. Então, os escritores da grade hoje que nós temos, primeiro, vamos dizer, aí a primeira semana são dos escritores da grade. Sou eu, né? O Márcio Medeiros, Alana Loyola, Cláudia Silvani e a Raya Lee, que ela fazia parte do Literalmente, mas depois ela passou a fazer parte da Confraria dos Trouxas, antes de mim até. Mas hoje eu ajudo mais nessa parte do design e também escrevendo meus textos lá, né? E, e a primeira semana são os escritores da grade. Segunda-feira eu, terça-feira o Márcio, na quarta-feira a Lana, na quinta-feira a Cláudia e na sexta-feira a Raeli, né? Na outra semana a gente coloca os textos dos participantes. É a mesma coisa, a gente bota um tema, mas são temas mais trabalhados, vamos dizer assim, né? São temas mais trabalhados, entendeu? Tanto que a gente tem muito psicanalista participando lá, psicólogo, colocando os textos, é muito bacana também, tá? E nessa outra semana a gente coloca os textos dos convidados, pessoal que participa muito, entendeu? Sempre manda textos lá, e o mesmo intuito é de fomentar a escrita também. Só que vamos dizer que são vertentes diferentes, entendeu? Vamos dizer que literalmente é um pouco mais livre, né? A escrita é um pouco mais livre. Eu tô Lá aqui com a já página aberta, é muito legal, gente. Depois dei uma olhadinha. isso aí, literalmente, isso aí. Muito bacana, a gente bota a foto da pessoa, né? E eu sempre peço
a pessoa para mandar uma foto pra gente, né? Que às vezes a gente encontra uma foto, mas não é que a pessoa quer, né? Aí ela acaba mandando a foto que ela queira usar, né? E aí, voltando agora pro livro, né? Vamos lá. Esse livro aqui, ele foi baseado num conto que eu escrevi, né? Num conto que eu escrevi em 2020, durante a pandemia, né? Que também o nome do conto era Índio Lança Forte. Só que o conto, ele era mais levado para o lado cômico. Ele é mais engraçado. Esse aqui, eu já quis, como eu tive essa ideia do conto, né? E voltando até o tema que era você escrever sobre uma região do Brasil. Você escolhe uma região do Brasil e escreve sobre ela. Uma história, um poema, uma poesia, entendeu? Levando em consideração uma região do Brasil. E eu tive a ideia de quê? Nesse conto. Tive a ideia de contar a história de um índio, que ele é um índio tupi-guarani, de uma tribo, uma aldeia lá do Amazonas. Ele tem a vontade de conhecer o Brasil, entendeu? Então ele falou, eu quero conhecer as terras que foram roubadas dos meus ancestrais. E aí ele sai pelo Brasil viajando, entendeu? Sem rumo, mas com rumo, né? Mas querendo conhecer algumas regiões, vou conhecer o Brasil. Isso é um conto de 2, 3 páginas, né? E aí eu fiz ele se transformar num livro. Eu ampliei ele, mas levando não só para o lado cômico, mas levando para o drama, para situações da vida, entendeu? E é uma aventura muito bacana. E o meu intuito, quando eu comecei a escrever o livro, eu fui tomado, de repente, por uma vontade de escrever versos, poesia. E acabei escrevendo o livro inteiro, um romance em versos. A história do índio contada em versos, entendeu? Então é muito bacana, é rimado, entendeu? Tem bastante rima. E considero uma aventura muito bacana. E, inclusive, tem uma história muito bacana de contar que tanto Paulo Ávila como o Márcio Medeiros falaram da Gilda Meirelles. Sim. Né? E eu sou amicíssimo, né, dos 2 filhos dela, né, do Eduardo e do Roberto. Né? O Eduardo hoje, ele mexe com culinária, mora fora do Brasil, eu acho que ele ainda, não sei se é Bélgica, Luxemburgo, algum lugar que ele está desse. E o Roberto, ele é um cardiologista conhecido no Rio de Janeiro, né? E a Gilda é uma pessoa agradabilíssima. Amo a Gilda. Ela é Inclusive, uma ela, senhorinha que eu amo a Gilda. ela seria uma das nossas convidadas, mas a gente não conseguiu entrar em contato com ela. Né? Mas ela viria aqui, a gente convidaria ela. Legal Ela que é todo mundo tem uma maravilhosa. história com ela, né? Pois Todo é. mundo tem uma história Todos com os ela. três. Gilda pode falar. Se você estiver assistindo, próxima convidada nossa aqui, tá? Tá E aí? convidada aqui ao vivo não, né? Porque não é ao vivo, mas tá gravado. convidada Mas em algum aqui pro momento ela nosso vai estar assistindo. podcast. E assim, eu vou aqui, né, até contar um testemunho, né? Porque eu deixei meus livros com a Gilda, tenho o prazer de levar para ela, né? Sempre que eu escrevo alguma coisa. E aí, ela lendo esse livro aqui, tinha dia que eu estava lá na universidade trabalhando, aí tocava meu celular. Tava lá, Gilda Meirelles. Aí eu virei e falava, meu Deus, dona Gilda me ligando, deixa eu atender a dona Gilda. Aí eu saía da minha sala e falava, oi, dona Gilda, olha, eu tô em tal lugar no livro, que o índio tá passando por tal lugar. Olha, que legal, tô gostando muito, que não sei o que lá. Aí teve uma vez que ela me ligou, olha, eu não gostei do que aconteceu com o índio em tal lugar, não gostei. Por que você fez isso com ele? Eu falei assim, dona Gilda, não fui eu que fiz. Foi a história que levou É o isso a personagem que acontecer. pede, Personagem, às vezes acontece uma coisa e você imagina, tipo,
caiu em mãos erradas. Eu falei para ela, infelizmente ele caiu em mãos erradas. E aí aconteceu isso. Aí ela, tá bom, vou aceitar a sua desculpa, né? Mas ela, assim, é agradável demais, né? E aí no final, ela me mandou uma cartinha, sabe? Adorei aquilo. Recebi Ai, que uma bonitinho. cartinha, né? E assim que guardo com muito carinho, né? E ela é maravilhosa. Tenho lá também os escritos dela, né? E de vez em quando ela me liga. Tenho vamos dizer, contato com ela semanalmente, entendeu? E até porque ela é uma senhora, né? E talvez até a dificuldade de se locomover. E eu sempre tô lá tentando dar uma ajuda, entendeu? E os filhos dela, eu até brinco com eles. Gente, se vocês precisarem de ajuda com Dona Gilda, me liga que pode contar comigo que eu estou lá para ajudá-la, né? Ai, que bom. E aí falando É... sobre o livro, né? Ah, é. Porque Concluir. o livro, o que acontece? Quando eu fui escrever esse livro, eu não fiz a capa do livro. Não Olha fiz só. por Ah, essa quê? não foi você que fez. Essa não fui eu que fiz. Tem um amigo meu que se chama Marcel Bartolo. Ele é vassourense, ele é quadrinista, cartunista, ele desenha maravilhosamente bem, né? E hoje ele está muito conhecido em São Paulo e mora em Sorocaba, né? E escreve cartoons maravilhosos, desenha, né? Vamos dizer, revistas, né? Realmente de uma maneira maravilhosa. Eu falei assim, poxa, ele é um amigo que eu tenho de infância, né? Infância é um modo de dizer, a gente jogava RPG, a mãe dele virava para mim e falou assim, Novamente o RPG. ela me Novamente, ligava, né? RPG. O Márcio a gente jogou. Aí eu falei assim, o Evandro, a dona Elisa, né? Que é a mãe do Marcel, né? Que escreveu que desenhou, né? Fez a capa. Evandro, você vai também jogar RPG? Vou. Olha, você fica de olho no Marcel, você traz ele de volta. Eu falei, você pode deixar, dona Elisa. Porque eu era, vamos dizer, eu tenho aí provavelmente uns 6 anos a mais que o Marcel. Mas na época, ele tinha Era 12, eu tava com 18, tá entendendo? Então, tinha uma diferença de idade, né? E aí eu falei assim, poxa, eu quero dar oportunidade, né? Oportunidade para mim, não para ele, né? De eu ter uma obra minha, poxa, desenhado pelo Marcel. Fechei com ele, falei assim, Marcel, eu quero que eu mandei para ele um esboço muito mal feito, porque os meus livros, as capas são mais simples. É que eu tenho uma visão diferente. Ele não, ele desenha mesmo, né? É outra coisa. Falei assim, Marcel, eu quero a capa assim, assim, mandei um esboço. Ele de primeira entendeu tudo que eu queria, mandou para mim e falou assim, show, era isso que eu queria. Entendeu? Vou mostrar a capa aqui. Esse lindo cocar. Ele tá, o cocar tem duas madeiras segurando ele, né? Aqui o intuito é o quê? O índio lança forte está lá na tribo dele. O cocar é como se fosse paletó, tá entendendo? Ele vai, pendura e depois ele entra em casa, entendeu? Esse é o intuito, né? De ser uma coisa maneiro. simples, né? O cocar dele é a vestimenta, uma das vestimentas, né? Ele trata com todo carinho e coloca lá pendurado na oca lá, né? Na maloca dele, né? E, assim, é um livro que eu tenho realmente um carinho especial. Me deu bastante trabalho porque eu tive que pesquisar sobre as regiões do Brasil. Ele, inclusive, aqui dentro, ele tem QR Code, vários QR Codes, que eu falo de situações, entendeu? Que acontece com o índio lança-forte, né? Que é o Ubiratã. O nome do índio é Ubiratã, que significa lança-forte. Maneiro. Por isso que é índio lança-forte. É o índio Ubiratã, entendeu? E não tem só QR Code, né? Eu vi passando vi ali um mapinha. Tem, mapa do aí eu fiz, Brasil, que eu legal. fiz as Vou mostrar artes aqui pra câmera. do mapa. Sem dar spoiler. Não precisa focar a câmera aqui para não dar spoiler. Cada Ó, lugar que ele aqui. passa, né? Eu Isso. faço um mapinha e eu faço um desenho, né? Pode ver que tem vários desenhos aqui o QR Ah, o QR Code. Code aqui. Tem o QR Code,
que vai te Muito levar maneiro. a um vídeo do YouTube, alguma coisa que leva a referência àquele momento que o índio está passando, né? Inclusive, né? Não vou falar não, senão é spoiler. Não posso dar Segura, spoiler demais, não. segura. Pois é. Mas que bacana, Evandro. Só pra gente finalizar, manda uma mensagem final pro pessoal que tá assistindo. Sim. É, eu gosto muito de dizer, né, que na vida da gente, a gente tem. Eu gosto muito de falar isso, né? A gente tem 2 mandamentos que Cristo deixou em nossa vida, né? Como eu disse que eu gosto de escrever muito sobre o amor, né? E isso é uma realidade, gosto. Inclusive, só voltando aqui rapidinho, aqui o índio ele chega a uma conclusão que ele sai da tribo pensando o quê? Ele sai da tribo pensando o seguinte: eu vou conhecer as terras que foram roubadas dos meus ancestrais. Esse era o pensamento do Ubiratã quando ele saiu da tribo dele para conhecer o Brasil. E aí ele aconteceram tantas coisas boas, aconteceram ruins também, mas muito mais coisas boas, que ele chegou à conclusão que a maldade não é o ser humano que é mau. Porque a gente tem muito, a gente fala o ser humano é ruim. Na verdade é o sistema que envolve o ser humano. E infelizmente, o ser humano ele se deturpa com facilidade, né? Mas quando ele tem, o ser humano quando ele tem uma fé, a fé que eu falo é algo espiritual mesmo, né? Alguma coisa a se agarrar, ele se transforma, o ser humano se transforma. Então, infelizmente, né, o sistema que nos engloba é muito difícil. Ele nos envolve e ele é mau. Ele é um sistema que às vezes nos quer forçar a, tipo, passar perna em alguém. E se a gente não tiver realmente, como eu disse para você, amar a Deus sobre tudo, que era o que eu queria deixar no final aqui para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas tem gente que não acredita em Deus, e eu respeito. Mas amar ao próximo como a ti mesmo, isso independe se você não crê ou não em Deus. Se você ama o próximo como você se ama, você não vai fazer um mal pro outro, né? Com certeza. Você vai fazer mal a você? Não. Então, se ame o próximo como você se ama. Entendeu? Que você vai ver a realização que vai ser a sua vida. Como disse o Márcio, nós temos a morte e temos Data de o nascimento. nascimento e temos a morte. O que faremos nesse meio? Não é isso, se a gente puder amar as pessoas, nossas vidas serão muito melhores. A gente vai poder tocar a vida das pessoas de uma maneira muito melhor, né? E é gratificante. Eu acho que é isso, né? Acho que é amar o próximo, se amar para poder amar o próximo Isso aí. e amar todos. Isso aí. O amor move o mundo, né? O amor move o mundo. O amor É isso Com aí. certeza. É o mais importante. Mas é isso. Muito obrigada, Evandro. Eu que Obrigada, agradeço. João. Obrigada, Maria. E obrigada a vocês que estão assistindo. Eu peço que curtam, comentem, compartilhem, engajem mesmo para apoiar o trabalho. E é isso. Muito obrigada, gente.